Doku sabia que Saga era um usurpador e que estava se passando por grande mestre. Mas por que Doku não interrompeu os planos da revolta de Saga? No vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer tudo isso aí, ou não. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo no canal. Desde já então eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e assista o vídeo até o final. Se gostar, já sabe, explosão galáctica nesse like para dar aquela força para o canal. Então sem mais enrolação, então bora para o conteúdo desse vídeo que está periclitante. Antes de mais nada, quero salientar que não existe uma resposta clara e objetiva a esta pergunta. Por que que o Doku não parou os planos do Saga? Não existe algo de dizer, eu não fiz isso porque isso. Mas existem várias passagens durante a obra que dão a entender todos os motivos. E também podemos concluir que Kurumada é um gênio, deixando esses espaços, lacunas durante a sua obra para interpretações, teorias. Alguns vão dizer que é furo de roteiro, mas verdade seja dita, o cara é um gênio, conseguiu perpetuar a sua obra para mais de 40 anos e hoje estamos debatendo em fóruns, fazendo vídeos sobre o assunto. Kurumada, gênio. Para começar então a tentar desvendar este mistério, primeiramente temos que ver que Doku e Shion foram os únicos sobreviventes da última Guerra Santa contra Hades. E os dois tiveram duas missões. Shion então seria o novo grande mestre e Doku então teria que cuidar do selo de Atena, que aprisionava 108 estrelas, que seriam os futuros espectros de Hades. Shion, por ser um lemuriano, teria uma vida longa. Já Doku receberia o Misofeta menos, que seria um estágio de meia morte. E esse presente que eu gosto de falar foi Atena quem lhe deu, justamente para fazer a sua missão, né? Lembre-me, missão. Durante esses mais de 2 séculos, vale ressaltar que Doku e Shion se comunicavam. O Doku começou a desenvolver aquele casulo do senhor idoso e, obviamente, o Shion também ele envelhecia o seu corpo, ficando mais fraco também. Chegaram aquelas 3 estrelas na casa de Gêmeos, Saga, Canon e Lemur, que se apoderou do corpo de Saga, dando ele então aquela segunda personalidade, aquela personalidade maligna. Essa estrela do infortúnio foi enviada por Ker, que desejava que houvesse uma implosão, vamos dizer assim, dentro do santuário. Só que Doku e Shion tiveram as suas memórias apagadas naquele momento, ou seja, eles não lembravam mais nada desses eventos. Passaram-se então 14 anos desde a vinda dessas estrelas e novos cavaleiros chegaram ao santuário, aqueles então que seriam os novos cavaleiros de ouro. Dentre eles estava Aioros e Saga. Shion já tinha idade muito avançada, ele já não tinha a mesma força, os mesmos poderes e talvez não seria tão importante durante esta nova Guerra Santa. Então ele escolheu como novo grande mestre o próprio Aioros. Todavia, a nova personalidade de Saga, Ama, queria seguir os seus próprios planos para derrotar Atena. Vale lembrar que nesse momento a pequena deusa Atena chegou à Terra. Então
obviamente o Xion sabia que a nova Guerra Santa estava chegando. Todavia não sabemos e não teria como saber com qual data o selo de Hades se romperia. Se seria em 13 anos, como foi canonicamente, ou se fosse, por exemplo, em 40 anos. Não está especificado isso aí. Então, através da sua face má, Saga conseguiu derrotar Xion, que obviamente não possuía então mais os mesmos poderes de quando era jovem. E Athena, por ser um bebê, era muito fácil de assassiná-la. Então era fácil de assumir o trono naquele momento. Só que Saga não contava com a situação de que Aioros pegaria o bebê Athena e sumiria do mapa. Todavia, ele conseguiu se camuflar durante 13 anos no santuário. Isto é fato. Mas aqui que entra o pulo do gato, que o Doku sacou toda a situação naquele instante. Tanto ele quanto Mu, que era muito próximo ao Xion, já que ele era o seu próprio pupilo. Então o Doku precisou encaixar alguns pontos nesse quebra-cabeça, pois Aioros foi dado como morto e traidor do santuário. Saga estava desaparecido e Xion não respondia mais às conversas telepáticas que ambos tinham. Lógico, algo estava errado. Então ele juntou as peças e conseguiu supor que um dos Cavaleiros de Ouro seria um usurpador. Isso também foi conversado com Mu, que também tinha essa ideia. E a pergunta que provavelmente Doku tinha entre si era: o que fazer nesse momento? Seguir vigiando o selo de Athena ou tentar parar os planos de Saga? E ele escolheu seguir vigiando o selo de Athena, pois esta era a sua missão original. A primeiro plano parece que essa atitude foi a mais covarde de todas, de deixar o Saga seguir a bel prazer os seus planos. Só que, se for ver, foi a atitude mais inteligente que ele podia fazer. Afinal, não era garantido em quanto tempo o selo de Hades iria se romper, pois nada garante que ele se rompesse em 1 ano ou em 40. Outra coisa, a gente não sabe se o Misofetamenos, depois de ser removido, será que ele pode ser refeito de novo? Eu acredito que não. Então vamos pensar assim: se o Doku saísse do seu casulinho de mestre ancião, fosse até o santuário e interrompesse os planos do Saga, e o selo de Athena não rompesse as estrelas de Hades, e a próxima Guerra Santa ocorresse só 40 anos depois, o Doku teria 58 anos, ele já não teria tanta vitalidade quanto um cavaleiro de 18, 20 anos. Vocês concordam? O Doku ali era uma peça muito importante para aquele momento. Então, seria melhor deixar passar esse tempo e esperar talvez a verdadeira deusa Athena aparecer. Pois até aquele momento, o Saga não estava fazendo, a princípio, nada de errado. Ele estava apenas lá governando. E outra coisa, ele tinha todos os outros Cavaleiros de Ouro sob seu comando e eles juraram lealdade a ele. Então imagina só o cenário: o Doku saindo do Pico de Rosan juntamente com o Mu e invadindo as 12 casas ou indo tentar enfrentar o Saga. Haveriam muito mais baixas no exército de Athena, e isso ali é dito até ali no episódio 0, na descida das 12 casas do Aioros. Ele escolheu não enfrentar nenhum dos seus 3 oponentes, pois ele sabia que eles seriam importantes durante a saga de Hades. E outra coisa, caso houvesse um confronto direto entre o Doku e o Saga, nada garante que o Doku conseguiria
vencer o Saga e interromper os seus planos. No mínimo ocorreria uma guerra de 1000 dias e o selo ali estaria sem vigilância alguma, e o Doku então estaria deixando de cumprir a missão que lhe foi ordenada há mais de 2 séculos. E essa questão de promessas, missões, é muito bem esclarecida durante a saga das 12 casas com os próprios Bronze Boys que juraram chegar ao grande mestre sem olhar para trás, pois pelo menos algum deles deveria chegar lá, independente se algum dos outros acabasse morrendo no caminho. E com o Doku, então, não foi diferente, pois a sua missão principal e o seu adversário mais perigoso eram Hades, e ele então foi incumbido de vigiar ali o selo de Atena. E a vida então é feita de escolhas, e cada escolha tem o seu preço. E a escolha de Doku em seguir vigiando o selo de Atena foi a perda de soldados do exército de Atena, os cavaleiros de prata e alguns cavaleiros de ouro, na subida das 12 casas dos Bronze Boys. Então podemos concluir que Doku preferiu ficar vigiando o selo de Atena, pois não haveria garantia nenhuma de quando esse selo fosse rompido. A partir do momento que ele sairia do Mesophetamenos, ele começaria a envelhecer normalmente. E como a gente não sabe quando o selo ia ser rompido, o Doku ia acabar ficando mais velho. E ele, obviamente, ia perdendo vitalidade e poder, como um humano qualquer. Na batalha, ele era muito importante, era uma peça fundamental e ele sabia disso, pois ele então, até aquele momento, depois do Xion morto, ele era o único vivo da última Guerra Santa que detinha grandes informações e um grande poder. E possivelmente ele atacando o santuário haveriam muito mais baixas dentre os soldados de Atena, cavaleiros de ouro principalmente, pois naquele momento Doku com certeza era mais forte que os outros, que a maioria dos cavaleiros de ouro daquela geração, que a maioria era muito jovem. E contra o Saga, já que ele venceu o Xion, apesar dele estar mais velho, nada garante ainda que seria uma luta fácil entre os dois, no mínimo uma guerra de 1000 dias, e o Doku possivelmente estaria muito mais cansado, mesmo saindo vitorioso. E o número de baixas seria muito maior, e a guerra contra Hades com certeza acabaria em derrota para o exército de Atena. Só um adendo aqui, eu comentei somente sobre a história do mangá, tá? No anime dá a entender que o tempo entre a morte do Xion, que seria uma morte por causas naturais, e a ascensão do Hades como mestre, que na verdade era o Saga, houve um tempo muito curto entre a subida das 12 casas e a ascensão do próprio Saga ao poder, né, como Ares. Então, esse talvez foi o maior empecilho do próprio Doku não ir enfrentar, mas também tinha os outros motivos que eu acabei citando no vídeo. Então é isso aí, meus amigos. Eu tentei juntar os pedaços de uma coisa aqui e outra ali para tentar achar uma resposta e dizer que o Doku não foi um cagão, não foi um covarde medroso que arregou para o Saga. Ele foi muito inteligente e sabia o que tinha que fazer, e também, infelizmente, houve um preço alto a ser pago. Afinal, a revolta de Saga não estava nos planos, e a intromissão de Ker também não estava nos planos, mas como todo mundo já sabe, o final da saga de Hades, o exército de Atena saiu vitorioso. Se vocês concordam com essa teoria, ou não sei se é uma teoria, mas enfim, comenta aqui embaixo.
Você acha que eu falei bobagem? Pode comentar também, escreva aqui o que você acha, pra gente dar aquela conversada que é bem interessante, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!